Quantos vamos ofertar ao Senhor Jesus aqui? Então dê um aplauso ao Senhor Jesus. Eu quero chamar o Iago que vai estar nos ministrando. Aplauda ao Senhor até ele chegar aqui, por favor. Shalom, igreja. Bom dia a todos. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo 11, no verso 20 em diante, por favor. E algum entre eles eram homens de Chipre e de Cirene, os quais, chegando a Antioquia, falaram aos gregos, pregando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número creu e se converteu ao Senhor. Então as notícias acerca destas coisas chegaram aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé para ele ir a Antioquia, o qual, tendo chegado e visto a graça de Deus, alegrou-se e exortou a todos, que com propósito de coração eles permanecem no Senhor, porque ele era um bom homem, e cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão foi acrescentada ao Senhor, e Barnabé partiu para Tarso, para buscar Saulo, e tendo encontrado, levou a Antioquia. E aconteceu que por um ano inteiro eles se reuniram naquela igreja e ensinaram uma grande multidão. E os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. E naqueles dias vieram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágapo, tornou conhecido pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu nos dias de Cláudio César. Então os discípulos, cada homem conforme a sua capacidade, determinaram enviar ajuda para os irmãos que habitavam na Judéia, e que eles também fizeram, enviando-os aos anciões pela mão de Barnabé e de Saulo. Amém? Antioquia era uma igreja que não tinha uma consciência adormecida, uma consciência passiva, mas tinha uma consciência ativa, que de fato era reflexo e modelo para outras igrejas, que de fato era uma igreja extremamente relevante, com caráter cristocêntrico. Antioquia expressava amor e empatia, e no verso 29 e 30, ela providenciou sustentação para a Judeia. Mas o aspecto mais interessante que me chamou a atenção foi o verso 20. E alguns entre eles eram homens de Chipre e de Cirene, os quais, chegando a Antioquia, falaram aos gregos, pregando ao Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número creu e se converteu ao Senhor. Então as notícias acerca dessas coisas chegaram aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé para ele ir a Antioquia. Antioquia era uma igreja que dava frutos, uma igreja apostólica, uma igreja que estava impactando a sua geografia. A igreja de Jerusalém, ela envia Barnabé, mas sabe o que é interessante? Barnabé e Saulo, ele chega em Antioquia para acrescentar, para edificar algo que já estava sendo estabelecido, para algo que já estava sendo construído, para algo que já estava sendo feito naquele lugar. O que eu quero dizer com isto? Barnabé podia muito bem chegar naquele ambiente e ser um consumista. Então vire para o seu irmão e diz assim: não seja um consumista, mas seja um acrescentador. E a Bíblia diz aqui que Ágapo, um dos profetas, ele chega a Antioquia, ele é enviado por Jerusalém, e ele prodiz uma fome no mundo. Ele prodiz que a Judeia ia passar por necessidade, e rapidamente Antioquia se reuniu e determinou um valor para enviar para a Judeia. Antioquia tinha um caráter solitário e extraordinário. Eu quero te dizer algo, esclarecer algo para você aqui nessa manhã. Se você quer ter um caráter solitário, você se comprometa com as ações sociais. Mas eu quero te dizer algo, cesta básica, ela não é dízimo.
Eu quero te dizer, ajudar os necessitados não é dízimo. Se você quer ter agora um caráter extraordinário no aspecto ministerial, tem aliança com o seu ministério, dizima. O dízimo, ele traz sustentação para a igreja local. O dízimo, ele protege a sua área financeira. O dízimo, ele te habilita a ser um discípulo de Cristo. O dízimo, ele expressa a sua fidelidade e amor de Deus. O dízimo é um ato de corresponsabilidade pela evangelização do evangelho, do anúncio do reino de Deus. A primícia é um ato de honra ao sacerdote. A primícia, ela revela o grau que você valoriza ao seu pastor. A primícia, ela revela o grau que você valoriza o sacerdote dessa casa. Porque muitas das vezes a gente tem que mudar a mentalidade. Será que o sacerdote dessa casa, ele é suficiente apenas para saciar os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas na hora de primiciar na vida dele, honrar a vida dele, a gente tranca o nosso coração? Então nós temos que ter essa compreensão, nós temos que ter essa consciência. Barnabé e Saulo, eles não foram consumistas, mas foram um acrescentador. Então seja um acrescentador nesse lugar. Não seja um consumista. O que eu quero te dizer, talvez você foi formado na religiosidade, mas bem-vindo à igreja de Cristo, uma igreja de reino. Talvez isso que eu vou falar agora até choque a sua realidade, queridos. Mas é necessário você destruir as raízes do antigo ministério que você veio, que não te edificaram em nada. Porque o Senhor, ele te transicionou a esse lugar. Então é preciso você aderir uma mentalidade de reino, uma mentalidade de filho. Isso é bíblico. Em Êxodo vai falar que Deus levanta um hebreu, Moisés, para tirar o povo da escravidão. O Egito, ele simboliza, ministerialmente falando, Faraó simboliza pastores que talvez te escravizaram nas suas emoções, te ensinando palavras que apenas beneficiaram o seu ego. Mas hoje o Senhor, ele quer desconstruir tudo isso. Hoje o Senhor, ele quer te enxertar na videira verdadeira. É preciso ter uma mentalidade de reino. É preciso ter esse coração sensível, um coração doador, um coração voluntário. É preciso destruir esse egoísmo, esse ego extremo. Muitas das vezes a nossa mentalidade, ela é egocêntrica, mas nós precisamos ter uma mentalidade de reino. E o que eu quero dizer com isso? O povo no Egito, eles não entraram na terra prometida porque tinham os comportamentos e feridas do Egito. Então é necessário você desconstruir isso, para você começar a viver aquilo que Deus tem para você nesse lugar. Judas, ele andou com a verdade, mas preferiu a mentira. Ele andou com a vida, mas preferiu a morte. Nessa casa tem vida, nessa casa tem verdade. Você só não vive se você não quiser, queridos. Então nós precisamos compreender, nós precisamos gentilmente criar essa consciência de filho. Amém? Se coloquem de pé em nome de Jesus. A religião, ela te escraviza, mas o reino, ele te liberta. O reino, ele quer formar em você um caráter solidário, um caráter extraordinário. Então nós precisamos entender de fato e submeter o nosso coração para a voz do Espírito Santo e deixar ele trabalhar em nós. Nós amadurecemos como igreja, como corpo de Cristo. Separe a sua oferta, seu dízimo. Senhor, nós te damos graça, Pai. Mediante essa palavra, gere em nós, Senhor, um caráter de Cristo. Gere em nós, Senhor, um caráter solidário, um caráter extraordinário. Não queremos ser consumistas, Pai, mas sim acrescentadores, assim como Barnabé e Saulo, Senhor. Jesus, abençoe cada casa representada nesse lugar. Abençoe cada família representada nesse lugar, Senhor.
Que eles possam compreender essa palavra, Senhor, e submeter o coração deles, Pai, para ser tratado, discipulado, Senhor. Gera neles um coração ensinável. Jesus, que nós possamos semear, Pai, e colher como Isaac 100 vezes mais, Senhor. Mas que esses recursos, Senhor, seja para contribuir com o propósito, Pai, seja para destinar ao propósito. No poderoso nome de Jesus, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém? Pode trazer as suas ofertas, seus dízimos e suas primícias.